Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Fernando Ribas, aqui do Crescimento e Evolução. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre arquétipos, né? Algo que foi muito pedido. Eu vi muita gente sempre procurando esse tema aí no Facebook, sempre conversando bastante com as pessoas têm muito interesse. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu sei sobre arquétipo. Eu já usei alguns arquétipos e vou falar pra vocês até o que aconteceu, uma experiência bem legal. Então fique até o final do vídeo, deixa já seu likezinho, deixa um comentário, se possível também compartilhe com algum amigo seu, alguém que goste desses assuntos de arquétipo, que vai ser bem legal esse vídeo. Então vamos lá. Galerinha, primeiramente vou falar aqui pra vocês que na verdade arquétipo significa modelo, tá bom? Se você for procurar, se você for no Google e colocar arquétipo e colocar dicionário português, você vai ver que significa modelo. Mas de maneira quanticamente falando, né, vamos falar assim, o arquétipo significa o quê? Quando o Criador, né, ou Deus, né, muita gente fala Deus, então vamos falar Deus. Se Deus, quando criou uma águia, ele teve alguns pensamentos em que tipo de situações, que tipos de poderes ele iria dar para esse animal, as características que ele ia dar para esse animal, ele teve que ter aquele pensamento modelo. Não existe a águia, então ele teve ali aquele primeiro e único pensamento exclusivo para fazer a águia. Então ele colocou aquelas características: força, confiança, agilidade, coragem, perseverança, né? Para quem não sabe, águias são extremamente fortes, voam por cima da chuva, tem um monte de coisa, um monte de coach usa essas águias, um monte de empresas usa essas águias, etc e tal. E é assim com todos os outros animais. Se vocês forem ver, as características dos animais já mostram um pouquinho de cada poder, de cada arquétipo que eles têm. É só vocês analisarem de maneira macro, não precisa ficar lendo ali blogs toda hora no Facebook ou no Google para você saber se um arquétipo é bom ou ruim. É só você estudar um pouquinho de maneira macro, perdão, como ele se comporta na natureza, qual que é o status dele na natureza, se ele está em topo de cadeia alimentar, se ele está abaixo, se ele é um ser que está morrendo sempre, se ele é um ser que sobrevive muito bem, se ele é um ser que tem uma vida boa e etc e tal, se ele é o rei. Então um monte de fatores cria ali essa ideologia de arquétipo, tá bom? Então assim, os mais famosos são a águia, como eu falei, também temos o tigre. O tigre é um dos maiores felinos. Assim, vamos já deixar já bem explicado aqui. A maioria de todos os felinos são muito poderosos para você estar utilizando como arquétipo, tá bom? Só que eles são muito intimidadores também. Então possa ser que se você estiver utilizando o arquétipo, estiver colocando foto desses animais, ou no seu celular, ou em quadros, pode estar te levando um pouquinho de um lado feroz, um lado às vezes muito imponente, muito duro, muito rígido. Então você tem que saber dosar um pouquinho ali, tá bom? Outros também que as pessoas usam bastante, questão de borboleta, questão às vezes também, se eu não me falha a memória, tem lírio, rosas e por aí vai. Borboleta é muita transformação, assim como a águia, a borboleta também tem muita transformação. Então tem muita gente que às vezes quer ficar de um lado de continuar na mesma vida, quando ele começa a utilizar um arquétipo de borboleta, dá uma reviravolta e acontece algumas coisas inesperadas. Por exemplo, se você está num relacionamento que está um pouquinho balançado, você colocou uma borboleta, pode estar mandando embora ali o cônjuge, você pode estar separando, pode estar vindo uma outra pessoa, pode estar às vezes trocando de emprego, um monte de coisa. Então assim, procurem dar uma olhada assim de maneira ampla e dar uma estudada para ver se aquele arquétipo vai te ajudar em alguma coisa que você está necessitando no momento. Lembrando que não é mágica. A maioria dos arquétipos faz mais sentido utilizar para ajudar pessoas externamente, não internamente. Quando você está tentando se resolver usando arquétipos, na verdade você está começando a criar uma crença limitante em cima de tipo, eu tenho medo de fazer isso, então eu vou usar o arquétipo do leão para ter coragem para fazer. Não é necessariamente assim instantâneo, mas algumas coisas assim você vai pegar no ar. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo no ano de 2010 a 2011. Eu estava querendo me desvincular de uma empresa e não estava conseguindo. E eu tinha visto em uma palestra o professor falando que da seguinte maneira, que se você utilizasse uma águia como arquétipo de frente para alguém que tem autoridade em uma determinada empresa, ele iria se sentir ameaçado, o subconsciente dele, porque ele ia analisar você como o principal, vamos dizer assim,
a principal pessoa que vai roubar a função dele. Então, se ele é um gerente, no meu caso foi isso, o meu gerente, eu queria conversar com ele para ser mandado embora, ele não queria me dispensar, só se eu pedisse ali as contas, e eu não achava justo, queria ser mandado embora de uma maneira normal, tradicional, pegando todos os meus direitos, e ele não queria de forma alguma. Então, eu fui e comecei a confrontar ele, eu falei assim, você vai me mandar embora. E eu utilizei alguns arquétipos, e eu usei exatamente o da águia. Eu lembro que tinha uma estatuazinha pequenininha de águia, eu deixava bem perto da minha mesa, e eu deixei também na capa do meu celular, né? Quando você ligava, assim, o plano de fundo era uma águia. Inclusive até aqui uma gaivota, né? Alguma coisa assim, mas não é águia não. O que acontece? Ele visualizou bem aquilo ali. Ele visualizou bem, às vezes, meu celular quando eu ligava assim para mostrar a hora, alguma coisa assim. E ele viu aquela águia. E foi passando algum tempo, em menos de um mês ele me mandou embora. Assim, a loja tava já num problema, vamos dizer assim, sem ânimo nenhum, sem produção, sem venda, sem produto, um monte de coisa. Eu queria me desvincular de qualquer maneira e ele não queria me mandar embora. Mas no subconsciente dele, quando eu usei o arquétipo da águia, já bateu de frente e ele já tomou a decisão que ele deveria me dispensar, porque senão seria risco para ele, porque como a empresa ia ter que cortar custos, ele é o, vamos dizer assim, o custo maior, seria mais fácil a empresa cortar ele e subir eu de cargo, que eu estava já ali para praticamente subir de cargo. Então ele viu que ele estava numa situação que iria ser ruim para ele preferiu me mandar embora para não correr o risco e ele continuar no cargo. E foi o que aconteceu. Ele me mandou embora e continuou no cargo, mas era exatamente o que eu queria. Então eu usei de maneira estratégica. Então, esse aqui foi um pouquinho de o que aconteceu comigo usando o arquétipo da águia. Eu enfrentei alguma pessoa de autoridade, porque como se fosse ele fosse uma águia e ele estava vendo ali uma outra águia crescendo, então ele viu aquilo como um perigo para o trabalho dele, né, a função dele, e já quis dispensar logo para não ter concorrência. Então, usem o arquétipo com inteligência, tá bom? Esse é o segredinho. É nóis, tamo junto.